Ok, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, agora nós iremos falar sobre a estrutura de um algoritmo, tá legal? Bem, professor, a gente já estudou tipos de dados, já estudou palavras reservadas, já sabemos que são variáveis. Será que agora a gente já consegue efetivamente fazer um algoritmo? Estamos muito próximo disso, pessoal. Agora a gente vai ver, grosso modo, como é o corpo de um algoritmo, tá legal? Vamos ver como é que funciona a estrutura de um algoritmo. Olha só como é simples, tá? Lembrando que o algoritmo ele precisa ter. Lembra que quando a gente estava estudando lá o conceito de o que era um algoritmo, né? A gente viu que ele precisava ter um certo formalismo, né? E hoje nessa aula a gente está vendo que esse formalismo, além de um formalismo matemático, né, que ele vai ter por trás, é um formalismo de escrita, da maneira de como nós iríamos escrevê-lo, né? Então nota que a gente já viu que tem palavras reservadas, né? Essas palavras vão conduzir a escrita do algoritmo. Às vezes chamam de que são como se fossem palavras mágicas, né? A gente vai usar uma determinada palavra e o algoritmo vai fazer alguma coisa, tá? Então, outra coisa, esse corpo do algoritmo, né, a maneira de como a gente vai escrever ele, isso tudo vai influenciar em como vai ser o nosso algoritmo, tá? Vamos lá, efetivamente vamos falar sobre o que é essa estrutura. Veja bem, a gente precisa organizar o nosso algoritmo começando com a palavra algoritmo e dando um nome para o nosso algoritmo, tá bom? Então essa palavra reservada aqui, chamada algoritmo, ela vai servir para indicar que depois dela vai vir o nome do nosso algoritmo, tá? Vamos supor que a gente tem um problema para resolver, o problema seja para calcular a área de um cubo, tá? Volume de um cubo. Então o nome do meu algoritmo seria volume do cubo, tá? Ou seja, o nome do algoritmo me ajuda a identificar o meu problema, tá bom? É somente o nome do algoritmo. Tá, então a palavra algoritmo e logo em seguida eu coloco o nome do algoritmo. Aí vejam só, reparem que tem um certo espaçamento, né? A palavra início ela não começou imediatamente embaixo, né? Eu coloquei uma quantidade de espaços aqui, né? Para ser mais exato, eu fiz uma tabulação, tá bom? Então eu botei um pouco mais à direita o meu código e comecei com a palavra início. O que essa palavra está me dizendo? Está dizendo que está iniciando o algoritmo, né? Notem que as coisas, às vezes, são muito óbvias, né? Então, o início indica que iniciou o algoritmo, tá? Nesse caso aqui, iniciou o bloco de algoritmo. Então, iniciou bem aqui, ó, e terminou aqui. Reparem que o início e o fim, eles estão como se fossem alinhados, né? Estão iniciando um embaixo do outro. Isso tem uma razão, tá? Isso quer dizer que esse bloco começa aqui e termina aqui. Tudo que está, tudo que está aqui dentro pertence a esse bloco maior chamado do início e do final, tá bom? Demarcado pelo início e pelo final, melhor dizendo. Ok, professor, já sei que eu tenho que começar com a palavra algoritmo, depois eu boto o nome. Aí eu efetivamente inicio o algoritmo com a palavra início e vou finalizar o algoritmo com a palavra fim, né? Ou seja, aqui é o meu bloco. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora tu vai dizer quais são as variáveis que tu vais utilizar no teu algoritmo, tá legal? Ou seja, tu vais indicar quais são os dados que tu vais guardar na memória, tá? Mas aí tu deve estar pensando, ué, mas eu já vou ter que dizer aonde vai guardar na memória? Sim, exatamente. A gente precisa começar a criar os apelidos, né? Lembra? Então, vamos supor que nós vamos resolver o problema lá do volume do cubo, né? E aí, então, se a gente vai resolver o problema do volume do cubo, tu já sabes que tem uma fórmula, né, para resolver o volume do cubo. Então, tu vais pegar daquela fórmula, né? Tu já tens uma noção de quais tipos de dados vão envolver para fazer o cálculo do volume. Tu já tens uma noção de quais variáveis tu vais utilizar pensando na fórmula matemática, tá bom? Tu já tens uma noção das variáveis que tu vais utilizar para resolver aquele cálculo, tá? Então, já que tu tem essa noção dos tipos de dados, de quantas variáveis tu vais envolver durante a resolução daquela fórmula, então nós já somos capazes de declarar as variáveis que vão ser utilizadas no algoritmo, tá legal? Beleza, e como é que eu faço isso, professor? Eu uso a palavra reservada var,
né? Lembrando que eu fiz mais uma tabulação, né? Coloquei um pouco mais à direita da palavra início. Por quê? Porque eu estou indicando que tudo isso aqui está dentro desse bloco do início e do fim, beleza? Beleza. Então vamos lá. A palavra reservada var indica que eu vou criar minhas variáveis. Ok. Na linha de baixo, eu começo dizendo o tipo da minha variável, tá? Ou os tipos, né? Nesse caso aqui só tenho o tipo inteiro. Então todas as minhas variáveis aqui, elas vão ser variáveis do tipo inteiro. Olha só, eu criei um apelido, né? Uma variável A, uma variável B e uma variável soma. Provavelmente, como o nome é muito óbvio, né? Essa variável soma vai servir para guardar a soma de alguma coisa. Beleza. Então esse aqui é o bloco das minhas variáveis. E uma coisa importante, pessoal, é interessante que a gente termine aquela linha com um ponto e vírgula. Para quê? Para que nós possamos indicar aonde está terminando a declaração das variáveis, tá? Vocês vão ver que todo final de instrução tem um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, no nosso pseudocódigo, tá? Ele vai indicar que terminou aquele comando, tá? Ou seja, aqui eu criei três variáveis, A, B e soma. E aí eu terminei a declaração de variáveis do tipo inteiro, tá? Eu tenho certeza que terminou a declaração de variáveis do tipo inteiro, por quê? Porque tem um ponto e vírgula bem aqui, tá legal? Professor, e se eu tivesse um tipo de dado real, onde é que eu iria colocar? Tu ias colocar na linha aqui abaixo, tá? Tu ia dar um Enter aqui, ia colocar aqui embaixo real, aí tu dava um espaço, né? E colocava lá tua variável real, por exemplo, x, e aí tu botava ponto e vírgula. Se tivesse mais de uma variável real, como é que eu faço? Bota uma vírgula, assim como no exemplo aqui, ó, bota uma vírgula e bota o nome da variável, tá? E aí quando terminar, ponto e vírgula, ok? Beleza, professor, já entendi como é que eu vou fazer a declaração das minhas variáveis. Então, essa parte aqui é somente para declarar variáveis. Eu já estou usando? Não. O que significa declarar, professor, de fato? Significa criar, tá? Então, esse aqui é o momento que nós estamos criando as variáveis, ok? Ok, então, nessa parte aqui abaixo, ó, é o que nós vamos chamar de corpo do algoritmo. Por quê? Aqui é onde vai entrar efetivamente a entrada de dados, o processamento e é onde nós iremos usar a saída de dados também do algoritmo, tá bom? Então por isso que a gente vai chamar isso de corpo, tá legal? Então aqui, ó, ele usou a variável a variável B e a variável soma, tá? E o que ele tá? Lembra que eu falei para vocês que esse símbolo aqui, como se fosse uma seta, né? Na verdade é um símbolo de menor e um traço. Ele parece muito uma seta, né? Ele está indicando que o número 1 vai ser guardado dentro da variável A, lá na memória, né? Aí aqui, ó, o número 2 vai ser guardado dentro da variável B, lá na memória. E aqui, ó, a soma de A com B, o resultado dessa soma vai ser guardado, né? Guardado na variável soma, beleza? Então, de forma geral, para a gente fechar esse assunto aqui, eu declaro as minhas variáveis aqui em cima, tá bom? Ou seja, eu estou criando as variáveis e eu já digo qual vai ser o tipo dela, legal? E aqui embaixo, no corpo do algoritmo, é onde eu estou usando as variáveis, tá legal? É aqui que eu faço a entrada de dados nas variáveis, é aqui que eu faço o processamento, tá? E aqui que eu posso também mostrar o resultado do meu processamento, beleza? É no corpo do algoritmo. Bem, e como eu já tinha comentado, né, a palavra reservada a fim, ela está indicando que terminou o bloco do algoritmo, tá? E aí observem que ela está alinhada com o início, tá? Indicando que elas... isso tudo facilita a nossa leitura, né? Então eu sei onde é o início, onde é o fim. Por que eu estou dando tanto destaque nesse alinhamento, né? Que a gente vai chamar de indentação, tá? Essa indentação é importante para facilitar a nossa leitura, tá legal? Considerem que vai ter momentos que o nosso algoritmo vai ter mais de um bloco. Como assim, professor? Lembra que eu te disse que isso aqui, o início e o fim, representava um bloco de código, né? Então vai ter momentos que vai ter mais de um bloco de código, tá legal? E aí, quando o nosso código está bem indentado, ele vai facilitar muito a nossa leitura. Tá legal? No próximo vídeo a gente começa a falar sobre
expressões. Até lá!